Irmãos, estamos felizes de poder estar aqui conhecendo essa igreja, conhecendo cada um dos irmãos. Eu sei que é muito curto o tempo, né? Nós estamos aqui, chegamos de viagem ontem. Ontem. É que eu estive viajando durante uma semana aí. Fui até em casa só lavar roupa e continuar viajando de novo. Então, nós estamos aqui desde ontem. Fomos recebidos pelo pastor Marlon, né? Sua família, uma bênção. E hoje tivemos aqui de manhã conversando com alguns irmãos, alguns líderes, né, dos ministérios, alguns irmãos que nos acompanharam hoje de manhã no almoço também. Então, estamos fechando essa noite aqui com essa palavra. E é uma alegria para nós, podemos, de alguma forma, ter sido direcionados para estar aqui, né, nessa possível sucessão pastoral que possa acontecer, né? Seja nós ou quem for que venha, Deus tem um propósito para esta igreja, amém, queridos? Nada é em vão. Então eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra para compartilhar no nosso coração. Eu já fui muito abençoado no louvor, na adoração, mas gostaria de compartilhar com você uma palavra também. Nós estamos vindo lá do Mato Grosso do Sul, né? Chapadão do Sul. Alguém já ouviu falar? Alguns irmãos aí. Então nós estamos vindo lá de Chapadão do Sul, né, a terra do agronegócio, né, literalmente. Estamos lá há 5 anos e agora queremos retomar nossa caminhada para essa região daqui do Paraná. Nós somos aqui da região de Londrina, já estivemos em Londrina pastoreando durante 17 anos na região. A nossa família também é de Londrina, alguns são de São Paulo. Então nosso desejo é, se assim Deus permitir, estarmos de volta também para essa região, né? Então estamos em oração. Mas, queridos, vamos compartilhar essa palavra então nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, lá no verso 46. Lucas 2, 46. Lucas 2, verso 46. São vários textos, mas a gente vai, à medida que for compartilhando a palavra, nós vamos aí conversando. Lucas 2, 46, e o verso 47 também, diz assim: E aconteceu que passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os. Verso 47, e todos aqueles que o ouviam, admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos. Pai querido, maravilhoso, mais uma vez clamamos a Ti, para que abra os céus, através dessa palavra, para que ministre o coração de cada um, cada mente. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós, então que essa palavra venha a ser aquela palavra que vai suprir essa necessidade nessa noite, seja uma semente lançada em cada coração, e que essa semente encontre ali, Senhor, um abrigo, e possa criar raízes e crescer. Pai, nos amadurece mais ainda através dessa palavra de hoje. Nós oramos agradecidos já em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, eu sou assim, eu admiro demais o ministério de Jesus. Eu gosto muito de estudar sobre os passos que Jesus desenvolveu naqueles 3 anos de ministério aqui na terra. E há algumas peculiaridades, alguns detalhes no ministério de Jesus que eu gosto bastante. Hoje eu queria falar de um desses detalhes, algo assim que me chama muita atenção e algo que fala muito ao meu coração, que é as perguntas que Jesus fazia para as pessoas. Jesus, ele era um perguntador. Jesus, ele fez cerca de 100 perguntas na Bíblia. Ele gostava de fazer pergunta para as pessoas. E o motivo dessas perguntas tinha sempre uma conotação de aprendizado. Ele não perguntava para receber uma resposta exata. Ele perguntava com o efeito da pessoa que foi interrogada ter assim uma reflexão e pensar um pouco naquilo que ele estava falando.
Então Jesus, ele tinha essa habilidade de falar sobre perguntas que mudavam as pessoas, que transformavam as pessoas, que levavam elas a uma reflexão. Eu tive uma experiência no ano de 2018, eu morei em Londrina, eu fiz um ano sabático, um ano de descanso pastoral, mas fui fazer outras coisas. E nesse ano de 2018, eu tenho um cunhado lá em Londrina, que tem uma empresa, e ele me convidou para dar aula nessa empresa, que ele proporciona para muitos colaboradores e alunos, e formação de alunos também, alguns cursos. E na época ele me convidou para dar um curso na área de gestão de pet shop. Ele tem uma empresa, tem um pet shop grande na cidade, e a minha irmã é veterinária desse pet shop, e é um pet shop assim, e ele, o meu cunhado, ele desenvolveu uma área de estética animal, que hoje está, né, os irmãos sabem que está crescendo muito, né, esse ramo. E ele forma turmas de estética de animais. E dentro desse curso de estética de animais tem uma matéria chamada gestão de pet shop, que é trabalhar fluxo de caixa, né, toda essa parte administrativa de como administrar o dia a dia de uma empresa, de uma microempresa. E dentro desse curso de gestão, eu desenvolvi lá para ele uma matéria que se chamava Perguntas Poderosas. Eu colocava para as pessoas refletirem. Essas perguntas poderosas tinham a finalidade de perguntar para que a pessoa refletisse também. Não era uma resposta exata, mas refletisse. Por exemplo, perguntas assim: onde você quer estar daqui 6 meses? Onde você quer estar daqui 1 ano? Qual é o teu objetivo ou o teu sonho daqui 5, 10, 15 anos? Com o teu negócio, com a tua empresa, enfim. E esse sistema de motivacional dentro dessa matéria de gestão se chama Perguntas Poderosas. E é interessante, amados, que embora eu estava ali naquela hora, passei esse 2018 fazendo essas aulas, mas Jesus já tinha o hábito de fazer perguntas, já era bíblico. Jesus já perguntava para as pessoas com a motivação de transformá-las. E eu quero hoje compartilhar com você algumas dessas perguntas, como se ele estivesse falando para você e para mim, para que nós possamos sair daqui nessa noite com essa reflexão. Qual é a resposta que nós vamos dar para ele frente às perguntas que ele fez para alguns dos seus discípulos? Então veja só que interessante. A primeira questão para a gente abordar aqui é que Jesus ele fez perguntas para 3 grupos de pessoas diferentes na Bíblia. Primeiro grupo que ele fez perguntas está lá no livro de, não precisa abrir, eu vou ler uns pedacinhos de versículos aqui, mas eu vou falar referência. Quem gosta de anotar, por favor, pode ir anotando. João capítulo 5, verso 6, né, diz assim, ó: queres ser curado? Ó a pergunta, queres ser curado? Depois em Mateus capítulo 20, verso 32, ele pergunta assim: que quereis que eu vos faça? Depois, lá em João 8,10, ele pergunta o seguinte: mulher, onde estão aqueles que te acusavam? Depois, em João 20,15, ele pergunta assim: mulher, por que você está chorando? Então, esse primeiro grupo aqui, algumas perguntas que eu citei, o primeiro grupo é o grupo dos enfermos e excluídos da sociedade. Esses versículos se referem a pessoas que a sociedade excluía, se refere a pessoas que tinham algum tipo de enfermidade, que naquela ocasião a enfermidade era considerada como resultado de pecado, de pessoas impuras, ou de herança familiar de impureza. Então esse é o primeiro grupo. Segundo grupo, que ele fazia perguntas, está lá em Mateus 12:34. Olha que pergunta difícil. Ele diz assim, ó: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Olha que pergunta. Depois uma segunda pergunta, Mateus 22:18. Por que me experimentais, hipócritas? Depois uma outra pergunta ainda em Mateus 23:33. Como escapareis da condenação do inferno?
esse segundo grupo aqui que eu acabei de ler as perguntas, são o grupo dos religiosos da época. Eram os religiosos, eram aqueles que criticavam Jesus, aqueles que estavam o tempo inteiro sondando ele, vendo o que ele estava fazendo, porque qualquer pisada na bola, qualquer situação que ele cometesse errado, eles vinham para cima dele. Opa, a lei não fala isso. Vinham para cima dele para tentar questioná-lo. Então, veja só recapitulando, o primeiro grupo era o grupo dos excluídos e dos enfermos. O segundo grupo é o grupo dos religiosos. E agora um terceiro grupo, o qual ele fez perguntas, é o grupo dos discípulos. A equipe dos discípulos. Aqueles 12 que andaram com ele. E os que acompanhavam ele nas peregrinações, né, por onde ele andava. Então, foram 3 grupos que ele perguntou. Os excluídos da sociedade, enfermos, os religiosos e finalmente os discípulos. Eu não vou poder abordar todos eles aqui. Então, um deles que eu vou abordar aqui nessa noite, para a gente refletir, é os discípulos. Por quê? Porque nós somos os discípulos hoje. Amém, amados? Nós estamos hoje na categoria dos discípulos aqui. Nós somos hoje aqueles que estão seguindo o Mestre. Nós somos aqueles que querem proclamar os valores e os princípios da palavra do Mestre, que é a Bíblia. Então nós somos os discípulos de hoje. Eu não sei você, se você se considera um discípulo, se você entende a importância de ser um discípulo, se você entende a importância que é pagar o preço para ser um discípulo, mas nós somos os discípulos, amém, amados? Então veja só, eu quero refletir com você hoje nas perguntas que ele fez para os discípulos. A primeira pergunta que ele fez para os discípulos, agora você pode abrir a sua Bíblia, Mateus 16, versículo 13 ao 15. Enquanto você abre aí, vou tomar uma água. Mateus 16, verso 13 ao verso 15. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem Elias, e outros dizem Jeremias, ou então algum dos profetas. Aí, ó a pergunta: mas vós, continuou Jesus, quem dizes que eu sou? Então, veja só que interessante. Ele perguntou: quem dizes que é o filho do homem? Perguntando para os discípulos isso. E os discípulos responderam para ele: estão falando que é João Batista, estão falando que você é Elias, estão falando que você é Jeremias. Aí ele vem e finaliza a pergunta dizendo assim: tá, mas e vocês que estão aqui comigo, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Talvez a reação dos discípulos foi a mesma de nós agora aqui, de vocês. Mas o que eu vou responder? O que é que eu vou responder para o homem? Vou dizer para ele: você é o Filho de Deus, é Jesus, mas será que essa é a resposta que ele queria? Agora veja só, essa resposta que foi feita, ela tem a ver com identidade de Jesus, com a identidade dele, de quem ele era. Ele queria saber dos discípulos, para eles, quem ele era. A questão aqui é considerar alguns aspectos. Por exemplo, quem é Jesus para mim? Como nós responderíamos ele hoje? A Bíblia, ela nos traz, a verdade a respeito de Jesus. É até fácil falar dele. Se alguém te perguntar aí fora, na sociedade, nas ruas, no teu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que você vá, se alguém perguntar para você quem é Jesus, você vai saber responder. E vai dizer o quê? Ele é o Mestre, ele é aquele que morreu na cruz, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus, como muitos responderam. Mas aqui tem um detalhe muito interessante. O Jesus, ele estava querendo saber o seguinte: esses discípulos, se eles conheciam ele verdadeiramente. Estavam andando com ele, mas será que conheciam ele verdadeiramente? Veja que o objetivo de Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Cristo, o centro de todas as coisas, o bendito Salvador, com essa pergunta que ele fez para os discípulos, era de instigar os discípulos a responder realmente se sabiam quem ele era, se estavam dispostos a estar com ele. É interessante que outro dia eu estava assistindo aí uma entrevista de um atleta, e esse atleta, assim, em questão de, ele foi descoberto, em questão, assim, de 3 a 4 meses, numa cidade, inclusive, aqui do interior de São Paulo,
E esse atleta foi levado até ele era auxiliar de pedreiro do pai dele, um servente de pedreiro. E ele foi descoberto aqui no interior de São Paulo, foi levado para a capital, descoberto por um outro atleta, foi levado para lá e foi encaminhado para um tempo de treinamento no talento que ele tinha, e que é levantamento de peso, que é o powerlifting. E ele começou assim a mostrar um desempenho fora do comum, um desempenho, uma alta performance, como se ele já fosse um atleta de muitos anos, mas uma força natural. E aí o que aconteceu com ele? Ele começou a participar de alguns campeonatos, eu estou resumindo a história aqui, né? Começou a participar de alguns campeonatos, já começou a ganhar troféus, medalhas, foi para a Colômbia, bateu um recorde. Daí na Colômbia ele bateu o recorde que já existia, bateu o recorde dele também, e voltou de lá vitorioso. E conquistou a vaga para ir para o Mundial. Mas numa entrevista assim que foi feita com ele, perguntaram para ele assim, falaram para ele, né, fizeram um comentário interessante: as pessoas começaram a te conhecer, mas agora elas não só te conhecem, elas também te reconhecem. E quando eu ouvi essa frase, na hora lá eu falei, peraí, isso aí dá para levar para Jesus isso. Será que eu conheço Jesus? E além de conhecê-lo, será que eu reconheço quem Ele é? Porque conhecer a Jesus é você saber, você tem a Bíblia nas mãos aí, você pode ler toda a Bíblia e conhecê-lo, mas reconhecê-lo é pôr em prática os ensinos. Reconhecê-lo é você aplicar na sua vida os valores, os princípios de Jesus. Reconhecer Jesus é você ir fora, ser visto pelas pessoas e elas enxergarem Jesus na sua vida. E quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Jesus estava esperando eles dizerem quem Ele era, porque Jesus esperava deles um reconhecimento, uma identidade. É interessante, veja só, o profeta Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, a Deus. Depois adiante, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, lá no Filipenses 3, verso 8 e 10, diz assim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Então veja, essa pergunta, quem dizes que eu sou, tem a ver com a identidade de Cristo. Quem é Jesus para você? Você realmente reconhece quem Ele é? Porque a gente vai para a igreja, frequenta os trabalhos da igreja, mas às vezes a vida é tão corrida que nós não paramos para analisar o quanto nós o reconhecemos como Senhor e Salvador da nossa vida. Amém, amados? Então essa pergunta, ela agride de uma forma geral o estilo do cristianismo de hoje, porque na nossa época, né, muitas vezes nós não nos aquietamos para conhecer a Cristo, não nos aquietamos para ter o nosso tempo em secreto com Ele, o nosso tempo de intimidade com Ele, e nós precisamos desenvolver isso no dia a dia. Então essa foi a primeira pergunta. Então, primeira pergunta, quem dizes vós que eu sou? Tem a ver com a identidade. Segunda pergunta que ele fez para os discípulos, por favor, abra sua Bíblia, João 6, Evangelho de João, capítulo 6, lá no versículo 66 e 67. Estão compreendendo até aqui, amém? Amém? Diz assim, João capítulo 6, versos 66 e 67. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Então perguntou Jesus, vamos lá, atenção, pergunta de R$1 milhão, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Olha a pergunta que ele fez lá. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Vocês também não querem se retirar? Já que outros já estão saindo, vocês também não querem aproveitar? Não querem aproveitar e sair também? De repente a gente poderia se ofender se Jesus falasse isso.
Mas peraí, eu estou andando com o Senhor, estou acompanhando, onde você vai eu estou junto, estou ouvindo a pregação, estou vendo milagre, estou vendo ressurreição, estou vendo curas, estou vendo a tua palavra, e você agora vem falar assim, você também não quer aproveitar e ir embora? Mas Jesus faz isso para os discípulos. Segunda pergunta tem a ver com fidelidade a Jesus. Fidelidade. A primeira tem a ver com o que mesmo? Identidade. A segunda, fidelidade. Agora é fidelidade. Ele quer saber quem é fiel a Ele, quem vai ficar até o fim, quem vai aguentar até o fim, quem vai ser leal até o fim. É interessante essa pergunta também de fidelidade, porque se nós trouxermos para a nossa vida pessoal, quantos de nós aqui não queremos, na nossa rede de amigos, ter fidelidade de amizades, ter lealdade de amigos, amigos leais, amigos fiéis, pessoas que estão do nosso lado para o que der e vier? Quem que não gosta disso? Quem que não quer isso? Qual ser humano que não quer? E Jesus simplesmente estava dizendo, eu quero a fidelidade de vocês, eu quero a lealdade de vocês. Então, a reflexão dessa pergunta, que ela provoca em torno de seguir a Cristo, ela visa aqui avaliar o grau de compromisso com Ele. Os elementos chaves são relacionamento, fidelidade e obediência. Então, fidelidade e obediência. Eu só vou conseguir ser fiel e leal a Ele se eu obedecer. Obedecer o quê? A palavra. Obedecer aquilo que Ele está ensinando. Então, o nível de compromisso está proporcionalmente ligado ao conhecimento que temos dele. Ou seja, quanto mais nós o conhecemos, mais leais nós vamos ser a Ele. Não é assim na amizade nossa, no dia a dia? Quando você vai tendo amizade com as pessoas, a fidelidade, a lealdade a um amigo vai acontecendo à medida que você vai conversando. Eu não sei se os irmãos conhecem, acredito que conhecem um ditado lá na minha terra, lá no interior do Paraná, diz assim que um bom amigo é aquele que você come 1 quilo de sal com ele, ou ele come 1 quilo de sal com você. Quer dizer, um bom amigo é aquele que passa por os sofrimentos com você, que está ali junto, que está ali pagando o preço, que está ali como companheiro. Esse é um bom amigo, esse pode ser considerado leal, fiel. E Jesus, poderemos trazer aqui, Jesus ele estava desejando isso também dos discípulos, porque nessa altura aqui, Jesus já estava sofrendo algumas situações, de críticas, de perseguições, de questionamentos, e alguns discípulos, estavam dando no pé, peraí, não vai dar para ficar aqui não, vai que o homem morre aí, eu também morro junto, não, peraí, tem que pensar bem, vou dar um passinho para trás aqui. Mas Jesus naquela hora fala, vocês também querem se retirar ou vão continuar? E se for continuar, é que ele não deu resposta, esse aqui é o pastor Júnior falando, né? Mas se de repente ele fala assim, vão continuar? Vamos, então se prepara, porque vai vir tempestade por aí, vai vir de coisas difíceis para enfrentar, para aquele que ficar, para aquele que for leal. Então veja que interessante, Mateus capítulo 7, verso 23, tem uma frase lá, que diz assim, nunca vos conheci. Então, muitos destes não suportam o custo de ser um discípulo, e muitos que não suportam ser um discípulo, podem de repente receber essa frase, eu nunca vos conheci. Você já pensou que tristeza? Uma frase dessa ser dita para nós, eu nunca vos conheci, eu não sei quem você é. Mas eu estava com você e tal, pois mas você desejou se retirar, se retirou. Então Jesus faz essa colocação naquele momento. Agora veja que interessante, ainda lá em João 6, na sequência, eu li o versículo 66 e 67, no verso 68 e 69, ele diz assim, Senhor, aliás, o discípulo, Senhor, para quem nós iremos? Pois só Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. A resposta que foi dada lá, só Tu tens as palavras de vida eterna. Então para onde nós iremos? O pastor Russell Shedd, num dos livros dele, ele disse uma frase interessante, ele disse assim, a persistência vem com a firmeza das convicções que uma pessoa mantém. O percurso que esta pessoa escolhe é aquele que é escolhido por Deus. Esse percurso é mais digno do que qualquer outro. Ou seja, resumindo para nós aqui, traduzindo para nós, o
pastor Russell Shedd está falando sobre convicção. Você tem convicção que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Amém, amados? Você tem convicção que está disposto a pagar o preço que for necessário? Você tem convicção que você precisa carregar a sua cruz? Você tem convicção que você precisa perder a sua vida para ganhar a vida que Cristo vai te dar? É essa questão da fidelidade que ele está fazendo essa pergunta. Então, a segunda pergunta fala sobre a fidelidade que nós devemos ter a Cristo. Veja só, terceira pergunta, vamos lá para a terceira pergunta. A terceira pergunta está em João, capítulo 21, verso 1. Em João 21, verso 1. Enquanto você abre aí, vamos recapitular? A primeira pergunta tem a ver com identidade. A segunda, fidelidade. Agora vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta que o mestre fez para os discípulos diz assim: Simão, filho de Davi, vou ler no telão aqui. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades e foi assim. Não, é o versículo, deixa eu ver. Estavam juntos, Simão Pedro também. Não, acho que eu dei a referência errada, né? Eu falei João 21:1, é isso? João 21:1. Não, acho que é isso mesmo. Ele diz assim, ó. Vou falar a pergunta aqui, tá? Simão, filho de João, tu me amas? É esse versículo mesmo aí? Vê se a referência está certa. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dino, né, filho de Zebedeu, e os dois outros discípulos. Põe no 3 aí para eu ver. Mas ele pergunta para Pedro, né? Tu me amas? 15. Então, desculpe. A minha referência ali estava errada. É versículo 15, coloca para mim. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: filho de João, você me ama mais do que estes? Então veja, aqui vem uma terceira pergunta. Essa terceira pergunta tem a ver com afetividade. Afetividade. A primeira é a identidade. A segunda, então, é a fidelidade. E a terceira é a afetividade. Ele pergunta para Pedro naquela ocasião: tu me amas? É interessante, né? O Pedro, ele é um discípulo assim que, não sei quanto a você, mas ele me chama muita atenção, né? Ele era impulsivo, ele era assim, ele tinha, né, reações a situações que às vezes o mestre precisava corrigi-lo. Agora veja que interessante, aqui Jesus pergunta para ele: tu me amas? E é interessante, amados, que Jesus perguntou para ele, sabe quantas vezes? Quantas vezes perguntou se tu me amas? 3. E quantas vezes o Pedro negou? 3 também. Só que as perguntas foram feitas antes de negar. Então Jesus fez a pergunta 3 vezes: tu me amas? E é interessante que no comportamento de Pedro, né, na primeira vez, Pedro falou: claro que eu te amo. Segunda pergunta, né, segunda vez: tu me amas? Mas, espera aí, eu já falei que amo. Terceira vez: tu me amas? Claro que eu amo. Mas lá na frente depois, diante das circunstâncias, o galo cantou e o Pedro negou 3 vezes. Agora veja que interessante, né? Lá no versículo, lá em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 4,19, diz assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então quem nos amou primeiro? Ele. João capítulo 3, né, o famoso versículo, João 3,16 diz o quê? Pode falar bem alto. Para todo aquele que nele crê. O versículo começa dizendo o quê? Porque Deus amou. Então veja que interessante, Jesus chega para Pedro e pergunta: tu me amas? E nós olhamos para esses textos bíblicos e vemos que Deus nos amou de uma tal forma que deu seu Filho Jesus por nós na cruz. É interessante que, entre todas as perguntas feitas, essa aqui é uma das mais significativas, uma que mais implicativa
ela é a mais importante no meu ver aqui, porque ela, respondê-la pode parecer algo que é simples, dizer assim: Senhor, eu te amo. Mas Pedro, quando foi consultado, não teve a dificuldade de declarar o seu amor para o mestre, ele não teve, ele disse: eu amo. A sua memória depois o traiu quanto ao ocorrido no dia que o galo cantou e ele negou 3 vezes. Então é interessante que o verdadeiro amor, ele é comprometedor, ele vai além de palavras. O verdadeiro amor pode ser traduzido na prática: dar a si mesmo em favor de alguém. O verdadeiro amor é dar a si mesmo em favor de alguém. A gente precisa mensurar isso. Quanto é o nosso amor por Jesus? Será que seríamos capazes de dar a vida? Eu gosto muito de estudar sobre avivamento. Eu li alguns livros biográficos sobre avivalistas. E teve um livro que me chamou muita atenção, possivelmente alguém já leu, Os Heróis da Fé, do Orlando Boyer. O Orlando Boyer escreveu um livro onde ele relata, né, algumas situações que aconteceram. E tem uma especial que me chama muito a atenção, que era no Japão, foi na década de 40, onde alguns missionários perseguidos, que não poderiam pregar o evangelho, foram colocados em fileira, foram presos e colocados um do lado do outro, e o soldado vinha e colocava no chão um papel, como se fosse um papel sulfite, o tamanho de um papel sulfite, e nesse papel sulfite tinha o desenho do rosto de Jesus. Esse desenho que a gente conhece, que não é, né, o desenho, não sabemos como é, mas é o desenho que a gente vê aí nos filmes e tal, colocado na frente deles, assim no chão. E o soldado dizia o seguinte assim: se vocês vão continuar seguindo a Jesus? E eles diziam: não, nós não vamos, porque estão com medo de morrer, então pisa aí. Aí eles pisavam em cima do papel. O missionário que pisasse em cima do papel estava declarando assim: eu não vou servir Jesus mais, porque eu não quero morrer. Aí ele pisava, o soldado falava: tudo bem, você pode ir embora, e eu não quero saber mais de ver você pregando o evangelho aí. Aí a pessoa ia embora. Mas um desses missionários disse: eu ainda vou continuar servindo ele, independente de qualquer situação. E aí colocavam ele no paredão e fuzilavam ele, mataram ele. Isso foi muito comum, né, na época dos grandes avivamentos, essa perseguição, essa morte. Hoje também tem, claro, em alguns países. Mas é interessante olhar essas situações e ver o amor que é dado. O amor que pode exemplificar isso que eu estou falando, é dar a si mesmo em favor de alguém, é dar a si mesmo em favor do evangelho. Nesse tempo que nós vivemos, a pergunta sempre é a seguinte: será que, se hoje nós fôssemos perseguidos, nós negaríamos a Cristo? Ou continuaríamos servindo Ele de qualquer maneira, de qualquer forma, independente da circunstância, até dar a vida pelo evangelho se fosse preciso? Então Jesus queria saber dos discípulos até onde eles o amavam, até onde eles poderiam ir com ele. Em João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 14 diz: pois o amor de Cristo nos constrange. E lá em Apocalipse, capítulo 2:5 diz assim: lembra-te de onde você caiu, arrependa-se e volte ao primeiro amor. Então, queridos, qual é o grau de amor que você tem por Jesus hoje? Onde está o nível desse amor, essa afetividade tua com o Salvador? Você é capaz de dar a vida por Ele hoje? Você é capaz de sofrer algo por esse evangelho? É interessante, né, que hoje de manhã aqui nós conversamos um pouquinho, e teve um momento que me perguntaram assim sobre o que eu acho da igreja hoje no Brasil. E eu disse o seguinte, aliás, eu vou dizer para você o que eu respondi de manhã. Eu faço parte hoje eu estou dando assistência teológica em um projeto missionário lá em Chapadão do Sul, chamado Com Cristo no Cerrado, que distribui Bíblias pelo Cerrado brasileiro. E uma das coisas que dentro desse projeto nós temos conversado sempre é sobre como as igrejas têm perdido a essência do evangelho puro e simples, que é falar do Salvador, que é falar da salvação, do pagar o preço da cruz, do realmente você estar disposto a viver esse evangelho acima de todas as coisas.
Então nós estávamos comentando sobre isso, e quando nós olhamos aqui para Jesus, nós vemos um Jesus pregando o evangelho puro e simples, o evangelho da cruz, da salvação, do arrependimento, da confissão do pecado e da aceitação dele como seu único e suficiente Salvador. Essa é a afetividade que Jesus está esperando. Então veja só, para a gente concluir aqui essa noite, as 3 perguntas que eu te fiz aqui, ou que eu trouxe para você. A primeira diz sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus para você? A segunda diz sobre a fidelidade. Vocês têm sido fiel e leal a esse Jesus? À palavra dele? Isso é uma reflexão tua. A fidelidade diz respeito a você, interiormente. Como você está como pessoa aí fora, onde você anda, as pessoas com quem você se relaciona, o local onde você trabalha. As pessoas têm reconhecido você como um discípulo de Cristo na cidade hoje de Garça? E a terceira pergunta diz respeito então ao amor, à afetividade com o Salvador. Tu me amas? Se ele fizesse essa pergunta para você, você responderia sem titubear, sem esmorecer, responder, te amo? Ou você daria uma pensada, peraí, o que ele quer dizer com isso, se me ama? Então são perguntas pertinentes para o nosso tempo, são perguntas pertinentes para nos levarmos a uma reflexão como pessoas cristãs que somos e como igreja também, porque isso aqui também é direcionado para a igreja, coletivamente. A igreja tem fidelidade com Cristo? A igreja tem lealdade aos princípios? A igreja ama Jesus? A igreja realmente quer obedecê-lo? Isso também tem a ver com a igreja, e a igreja somos nós formamos a igreja. Então, amados, nessa noite, eu quero que você reflita sobre isso, né? O mestre das perguntas, amorosamente, quer nos levar a uma reflexão, a pensar, como está o nosso coração? Quando Deus, ele esquadrinha o nosso coração, ele prova os nossos pensamentos. Então, há sempre a possibilidade de melhorarmos, de amadurecermos, deixarmos com que Cristo, com esse evangelho, seja uma transformação diária, uma maturidade no nosso coração. Então nessa noite eu quero convidar você a refletir sobre essas questões, orando. Eu queria ter alguns minutos de oração com você, sobre essas questões. Em particular, aí você vai no teu coração avaliar a tua afetividade, vai avaliar o teu amor por Ele, a tua lealdade, a fidelidade por Ele. Feche os teus olhos por um momento, aí onde você está. Coloque seu coração diante do Senhor, coloque sua vida no altar. Se alguma dessas questões aqui fez sentido para você, se alguma dessas questões aqui mexeu aí com o teu coração, se é preciso colocar diante do Senhor até alguma situação da sua vida, faça isso. Coloque, apresente diante dele nessa hora, em nome de Jesus, coloque. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra nessa noite, diante dessa igreja, esse auditório aqui, Pai. Aqui estão essas questões tão importantes, questões que Jesus, ali na palavra, se referiu aos seus discípulos esses, Pai, que acompanharam Ele naquela saga, daqueles 3 anos de ministério, não foram fáceis. A palavra diz que houve muitos momentos na vida de Jesus, difíceis, circunstâncias de perseguição, de lutas, de confrontos, mas Jesus estava ali com seus seguidores, e hoje nós estamos aqui. Nós temos acesso a essa história, nós temos acesso a todos esses relatos, nós temos acesso, Pai, à palavra que o Jesus liberou naquele lugar, naquele momento, essas perguntas que são tão pertinentes nessa noite. Eu peço a Ti, Pai, que esteja tocando cada vida aqui, trazendo em cada coração agora essa reflexão sobre fidelidade, sobre identidade, sobre o amor. Pai, nós clamamos a Ti por essa igreja, Deus, que derrame sobre ela o Teu Espírito Santo, que sobre essa igreja, Pai, haja esse evangelho puro e simples, sobre essa igreja haja, Pai, esse compromisso com Jesus, esse compromisso de segui-lo, custe o que custar,
seja o preço que for, é o Mestre, é aquele que é o nosso Senhor, é aquele que é o nosso Salvador, é aquele que a palavra diz que todo olho verá, toda boca confessará e todo joelho se dobrará, é aquele que rasgará os céus e descerá como um cavaleiro fiel, é aquele que virá para nos buscar. Enquanto estamos aqui como igreja, como cristãos e discípulos, nós queremos sim identificar Jesus, reconhecer os seus princípios, os seus valores, Senhor, sobre essa igreja, sobre esses irmãos que estão aqui, Pai. Vai tocando cada vida, cada mente, vai tocando, Senhor, cada coração, trazendo o quebrantamento necessário frente a esses questionamentos que Jesus coloca aqui para nós. Nós queremos ver uma igreja que está se levantando e pagando esse preço, uma igreja comprometida com a fidelidade, lealdade e obediência à palavra. Toca a vida dessas mulheres que estão aqui, desses homens, toca a vida desses jovens, adolescentes, toca a vida dessas crianças, toca a vida, Senhor, dessas famílias aqui, Senhor, para uma igreja relevante, comprometida com o Evangelho, comprometida com a palavra de fidelidade, uma igreja comprometida com a identidade de Cristo, comprometida com o amor, com a afetividade. Pai, nós pedimos, move sobre a tua igreja, move sobre esse lugar, Pai. Nós colocamos diante do Senhor essas vidas, colocamos essa palavra aqui, Pai, e agradecemos a Ti pelo acesso que temos hoje à Tua palavra, o acesso de uma palavra transformadora, uma palavra, Pai, que muda a história, que reescreve a história, que restaura histórias. Por isso, Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo de palavra, obrigado por esse tempo de reflexão. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, 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 amados. Que Deus te abençoe e que você possa ter essa reflexão, não só agora, mas durante esses dias que vem pela frente, pensando sobre a fidelidade, a identidade e a afetividade a Cristo. Amém? Deus abençoe.